Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Hoje, na sua vida, foi o que me direcionou o Espírito Santo, para assim como aqueles homens que levaram a Jesus, um paralítico, encontrar uma forma ali de ter acesso a Jesus. Esse é meu papel hoje no Restauração da Alma. É levar eu e você a Jesus em oração, em intercessão pela vida daqueles que você ama. Antes de entrarmos, não é, dentro da palavra de Deus, a qual Ele me direcionou para fazer a oração, e nós dois, você também mulher, você também homem, possamos juntos meditar na palavra de Deus. Lembrem, é aqui as aflições, não no mundo que nos aguarda. Porém, todavia, entretanto, o poder que Jesus manifestou quando Ele estava em forma física humana, nós não havíamos nascido, é o mesmo poder que opera nos dias de hoje. Deus, Ele quer trazer alívio, sim, para os teus sofrimentos. Deus, Ele quer trazer saúde, sim, mental, emocional e física, e um lar abençoado para o desenvolvimento da geração que Ele te entregou. E não só da geração que Ele te entregou, como o seu desenvolvimento com saúde. Esse filho e essa filha que se desenvolve, protegido por Deus, desenvolvidos pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, fazendo a obra que Deus assim determinou. Mas Lilian, você tem falado tanto do amor de Deus, da justiça de Deus? Sim, você pode até vir como está, mas Deus não quer que você permaneça como está. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz é justamente, o pecado nos separava de Deus, mas o sacrifício de Jesus na cruz tira o poder do pecado de nós. Nos faz ter esse relacionamento de intimidade, de aproximação, de contato com um Deus tão santo e tão poderoso, que nós não merecemos, mas que tomou uma decisão de nos amar. Então Deus ama você, mas odeia o pecado, a desobediência às suas leis, às suas ordens, aquilo que é precioso aos seus olhos, aquilo mesmo que Ele estipulou, que Ele determinou. Então, estamos sendo levados a esse caminho, a essa nova aprendizagem. Há uma aprendizagem no relacionamento com Deus, em intimidade com Deus, porque no céu não entra desobediente, tenha certeza disso. No céu não entra quem pratica maldade. Eu tenho na minha mente, sabe? Não sei se é válido dizer assim, que aqui é um centro de treinamento. Então Adão e Eva, eles tinham um lugar perfeito, o relacionamento com Deus. E eles abriram mão disso, eles escolheram desobedecer às palavras de Deus. Hoje nós estamos aqui sendo incitados pelo Satanás a desobedecer a palavra de Deus. Ele tenta matar a nossa fé em Jesus, porque entenda, Ele quer que eu e você perca a vida que é eterna e que Jesus pagou um alto preço na cruz, mas o plano dele não será executado, será falido, destruído no nome de Jesus, porque Jesus tem cuidado da igreja de nós que o Pai atraiu e entregou nas mãos dele. Vamos falar da história de uma mulher, porque a palavra de Deus que nós vamos ler hoje, vamos ler várias histórias. E essa mulher, ela já teve uma situação muito semelhante à palavra de Deus. Então eu vou trazer aqui um recorte que o Espírito Santo já me pediu há alguns dias, alguns meses, e hoje, desde ontem que ele fala sobre essa história, e pediu que eu trouxesse aqui no Restauração da Alma. Pense em uma mulher. Essa mulher tá grávida. E essa mulher, ela tem um marido, e esse marido vive em sepulcros. Tem vida, mas vive no lugar de morte.
vive no meio de mortos. Esse esposo dessa mulher tem um espírito imundo, está com legiões de demônios. Então essa mulher convive, está passando por esse estado, um estado que é tão importante, ou seja, a gravidez, a gestação de um bebê, mas não tem o seu marido dentro de casa. Essa mulher, ela é rejeitada, abandonada, desprezada. Sim, esse homem vivia nos sepulcros e não voltava para casa, né? O marido dessa mulher voltava para casa, mas não estava presente mentalmente, emocionalmente, afetivamente. Estava com a sua vida totalmente dominada por demônios, por espíritos imundos, por espíritos contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus. Então essa mulher, ela passa por esse estado de gestação, os 9 meses, sem ser olhada, sem ser tocada fisicamente, sem ter relações íntimas. Então essa mulher, após ter o bebê, também permanece nesse estado. Permanece por 1 ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano, por 1 ano e meio, também nesse estado de abandono, rejeição, só fisicamente, passando por todos os processos da gestação e passando por todos os processos da gestação, toda aquela fase difícil, né, de acordar, dormir e não dormir. Essa mulher, ela vive essa história. Por exemplo, o bebê no início, né, então dormia com o bebê no colo, no sofá, e passou por toda essa fase só. Interessante é que a mãe dessa mulher também viveu uma história muito semelhante. O abandono, a rejeição na gestação dessa filha. Ou seja, as mesmas obras que o esposo dessa mulher atual, que nós estamos a falar do testemunho de vida dela, essa mulher, quando era um bebê na barriga da mãe, também passou por essas mesmas obras. Ou seja, o pai dessa criança também tinha espíritos imorais, vivia nessa vida de trevas, vivia em túmulos, vivia no lugar de morte, vivia na escuridão, com adultérios, com mulheres na casa dessa mãe, né? Da mãe dessa mulher, quando ela tinha a gestação dessa mulher. E então essa mulher passou por tudo isso: abandono, rejeição, desprezo, descaso, por todo o estado tão importante. Então o pai dessa mulher realmente abandona o lar. Essa mulher está vivendo essa realidade, esse estado, voltando para o estado dela. Quando essa criança nasce, depois de um tempo, essa mulher surta, H e vai embora, pega bebê pequeno e vai embora. Mas ela recebe uma palavra: volta e te submete à tua senhora. É a mesma palavra, falando com as minhas palavras, que H recebe do Senhor quando ela foge daquele cenário de humilhação, aquele cenário aonde ela não era bom para ela, né? Porque tinha alguém ali que estava humilhando, que estava trazendo coisas difíceis para ela. Mas debaixo dessa palavra, essa mulher volta para o ambiente. Porque veja, por mais que essa mulher tenha um esposo, e talvez seja essa a sua vida, mas o Senhor me traz com uma boa notícia. E com o esposo vivendo em túmulos, essa mulher tem um lar, essa mulher tem comida, tem alimento para o desenvolvimento dessa criança. Não é o melhor lar, não é um lar seguro, mas Deus, ele tem trazido para mim e para você que sobre os demônios, Jesus Cristo expulsa. Jesus tira dessa casa os demônios. Mas você tem que crer, você tem que buscar. Mas Deus me traz aqui hoje, com esta palavra, para orar por você. Porque dependendo do seu estágio mental, emocional e físico, do ambiente que você está hoje,
Mas você é alguém que está no reino de Jesus Cristo. Você é alguém que Deus ama e tem se colocado nesse lugar de obediência, de submissão. E quer sim uma intervenção do céu dentro desse cenário. Então essa mulher experimentou a manifestação do poder de Jesus Cristo. Porque o homem que antes tinha espíritos imundos e demônios, hoje não experimenta mais. O homem que antes vivia para amigos, para a rua, vivia em sepulcros e não estava em casa, hoje não mais. Hoje as obras são diferentes. Hoje tem uma vida voltada para a família. E você vai ver no testemunho da palavra de Deus que Jesus dá uma ordem a esse homem que está nos sepulcros: volte para a sua casa. Volte para a sua casa e volte para a convivência familiar. Volte-se para a sua família. Porque antes, quando estava dominado por demônios, estava vivo, mas vivia no lugar onde só havia morte. Porque o homem que Jesus expulsa aqueles espíritos imundos, outras versões diz, que está dominado por demônios, mas tudo vem desse reino, do reino das trevas. Ele estava vivo, esse homem, com demônios, mas estava vivo. Porém, os outros estavam já enterrados, sepultados, mortos. E até em estágio de putrefação. Eu não sei na sua história quem está vivendo esse cenário. Um filho, uma filha, um parente na família. Eu conversava por esses dias com uma amiga que está em uma guerra espiritual, onde alguém da sua família está sendo usado por demônios. Deus deu esse discernimento. Ou seja, o demônio está usando essa pessoa mentalmente. Essa pessoa está totalmente focada na vida dessa mulher. E a intenção mal do diabo é matar o filho recém-nascido desta mulher. Tanto é que a pessoa que está possuída por demônio pensa estar grávida, pensa estar gestante. E tudo isso movido pela inveja, veja. Então o diabo encontrou mentalmente para que essa pessoa foque na família da outra pessoa, para que essa criança venha morrer. E essa criança começou a sentir muitas enfermidades. E quando ela compartilhou comigo a história, o Senhor deu discernimento para nós ali entendermos que é o diabo que está por trás. Porém, a pessoa que está manifestando esse espírito, demoníaco, imundo, é família. E a gente conversava e eu falava no nome de Jesus, não desista de orar. Para que o diabo perca essa vida, perca esse acesso. Porque, irmão, pode ser muito ruim o que alguém está fazendo próximo a você. E eu aprendi ensinado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele começou a trazer a realidade para mim, a me mostrar o cenário. E isso me aferiu muito sofrimento, muita dor na minha vida, na minha história. Eu lembro que o Espírito Santo, eu chorava diante de alguns cenários, diante de algumas coisas que aconteciam. E era um choro muito difícil. Mas eu ficava em silêncio. E no final, o que eu desejei para a pessoa foi que, já que eu entendia que o ser humano estava sendo usado pelo diabo e as obras do diabo estavam me machucando. As obras do diabo estavam roubando da família, estava roubando do convívio familiar, estava trazendo imundície para dentro do meu lar. Eu sabia dessas obras, por que, Linha, você sabia? Uma leitura do cenário e do lar que eu nasci. Eu olhava para a palavra de Deus e Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus diz isso na sua palavra. E eu conversava com o nosso pai, eu dizia, tu não criou este homem, esta pessoa desta maneira. Esta é a imagem do diabo, é a forma que o diabo criou. Mas eu creio no Deus que transforma. Eu creio no Deus que dá um coração novo, um espírito novo. Eu creio no Deus que, assim como fez na vida de Jacó, faz na vida deste. Então eu falei para Deus o que eu cria.
E o desejo que eu tinha, que era que Satanás perdesse essa vida. Porque, irmão, já está na mão dele. Já está debaixo do querer dele. A alma dessa pessoa está deformada e destruída pelo próprio. Ou seja, já está dentro do inferno. Então, a nossa oração, pelo conselho do Espírito, para eu não me orgulhar, porque ele me levou a orar. O meu desejo, Pai, é que o diabo perca essa alma. Então isso vai causar revolta, fúria. Você acha que ele quer perder as pessoas do seu controle? Você acha mesmo que ele quer tirar as pessoas da escravidão? Por que Faraó se levantou contra a vontade de Deus? Porque ele quer os seres humanos ao seu serviço do seu reino, fazendo o seu reino crescer, fazendo as suas obras crescer. O Espírito Santo ontem conversava comigo e ele está me trazendo agora. Eu disse, meu Deus, olhe para o Brasil. O Brasil é um lugar de permissividade. O Brasil é um lugar de quer ficar bem com todo mundo. Foi o que o Espírito Santo ministrava para mim ontem. Ou seja, no Brasil, todo mundo tem espaço em uma falsa liberdade. E essa falsa liberdade que Baal dá é para a legalidade de demônios. É para estabelecimento do poder das trevas que está no Brasil. Não se engane. Baal, Jezabel quer matar os profetas, a voz que fala a verdade, porque o reino das trevas, ele quer continuar operando no Brasil, enganando as pessoas mentalmente, as enlaçando psicologicamente, a viver uma vida imoral. Que espíritos você acha que hoje atuam no Brasil? Vamos falar? Espíritos imundos, como aquele homem. Espíritos imundos, demônios. Aonde há legalidade, sexo sem compromisso, fornicação e várias outras coisas. Então, aqui no Brasil, nós temos nós vivemos em paz com todo mundo. É uma nação que quer agradar todo mundo. Não há posicionamento no Brasil. No Brasil não há. A idolatria, a imoralidade, a roubo, a desonestidade, a mentira, a engano, a manipulação. Reino das trevas. E a massa está sobre essa manipulação, a esse engano. Não se engane. A vida de um inocente estava em condenação. Mesmo as autoridades vendo que não existia provas. Mas, por causa de querer agradar líderes, o que aconteceu com Jesus? A multidão envolvida, manipulada psicologicamente. Então o Brasil é um lugar de legalidades. É um lugar onde está em operação o reino das trevas. É o reino das trevas que está operando. E a igreja de Jesus Cristo precisa se levantar contra os espíritos imundos que atuam na vida das pessoas, contra os demônios que está atuando na vida das pessoas, contra o reino espiritual, porque nós não lutamos contra a carne e sangue. Mas a palavra de Deus diz que esses que estão com enfermidades, estão doentes, que esses que estão sob possessão, a palavra de Deus nos diz que Jesus traz alívio, que Jesus traz libertação, que Jesus traz a vida novamente, devolve para casa novamente. Então é sobre a operação desses reinos. Então leis estão sendo criadas para quê? Para calar a voz profética, para que eu e você não fale a verdade, porque, irmão, a palavra de Deus, ela produz algo.
O poder de Deus, ninguém para ele. Por isso que eles morriam, por amor a falar a verdade. Por isso que eles deixavam-se ser apedrejados como Estevão. Mas falou a verdade, viveu a verdade, e o céu se manifestou para Estevão. Estamos vivendo o tempo em que Jesus viveu. Quando Jesus está sendo levado para a cruz, é para calar o quê? Para calar a voz profética. É para parar a cura. É para parar a libertação. É para parar a salvação. É para que a verdade não seja mais falada. Os incrédulos não estavam crendo na verdade. Os que estavam realizando o desejo de demônios para querer matar a vida de Jesus. Então o espírito da morte tem perseguido sim para calar a voz profética. Para calar a voz que fala a verdade. Para calar a voz que fala as palavras de Deus. Não está perseguindo quem fala outros ensinamentos. Quem fala em nome da ciência. Está querendo calar a voz que fala a palavra na sua verdade, na sua integridade, que é a Bíblia, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Não se engane. Mas o que vai acontecer não é que o poder das trevas vai continuar operando. Essa palavra Jesus já havia ministrado, eu nem imaginei que seria agora, mas o que vai acontecer é o poder de Deus fazendo uma intervenção no Brasil. E é com temor que eu trago essa palavra, que o Senhor me diz agora. É o poder de Deus se manifestando no Brasil. Então é contra esses espíritos que no nome de Jesus vai sair do Brasil. Que no nome de Jesus vai sair da vida daqueles que você ama e eles voltarão para casa. É filho que hoje abandonou o lar e está por aí vivendo com porcos e terão entendimento na mente, porque Jesus vai libertar. Não é Lília, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ler. E a tua fé, o teu espírito ressuscita em nome de Jesus, porque está chorando como Jacó, achando que está morto, achando que não tem mais vida, achando que não volta mais para casa, achando que está perdido. Mas nós estamos no reino da luz, no reino que liberta, porque Jesus não morreu, ele ressuscitou, porque o poder de Deus operou, aonde as trevas, por permissão do soberano Deus, achou que estava vencendo, achou que estava ganhando território, mas na verdade era o seu fim, diz o Senhor. É o fim, essa obra má levantada no Brasil, essa obra má levantada na tua casa, essa obra má levantada na tua vida, assim diz o Senhor, é o fim. Não é humanos que vai destruir essa obra, é a soberania e a manifestação do poder de Deus, operando sinais e maravilhas. Acaso o Deus que operou no Egito, o Deus que operou na Babilônia, Jesus que operou lá no passado, não é o mesmo que chega hoje no cenário de tu, Maria, no cenário de tu, Marta, para ressuscitar este morto, para destruir obras das trevas, para destruir o que a enfermidade fez no corpo daquele que você ama, daquela que você ama, porque assim nos diz o Senhor. Eu sou, Jesus Cristo diz, a ressurreição e a vida. Acaso Jesus é mentiroso? Acaso ele deixou de ter vida? Não, mentiroso é aquele que tem falado na boca de muitos para que você desacredite de Canaã. É a voz dele, porque o que Deus prometeu, expulsar os inimigos que são maiores que você, que são mais fortes que você, é o que vai acontecer. Mas lembre, Deus disse, é eu, Senhor, o grande eu sou, que vou expulsar. É Deus
Você não tem poder para dar vida, mas Jesus disse: eu tenho poder. E Jesus vai dar vida a este morto, a esta morta. Assim nos diz o Senhor. Para Jesus, este está dormindo, como aquele que estava dormindo no lugar onde estava Paulo e Silas preso. E ele estava ali, fazendo com que, cumprindo ali a prisão, guardando ali a cela, trazendo uma linguagem para mim e para você entender. E dormindo. Mas houve um terremoto. Houve a manifestação do céu contra a vida de inocentes. Deus, ele não mudou. O que pode estar acontecendo? O que pode não, que Deus não é Deus de dúvida. O que está acontecendo é que a maldade está esfriando o seu amor. É que a maldade está querendo destruir a tua fé. Porque você olha e você vê imundície. Você olha, você vê que está em más companhia. Você olha e vê que está em sepulcros. Mas por isso, irmão, e a igreja de Jesus deve cancelar todo outro ensinamento. E o altar ser o lugar onde a manifestação da palavra de Deus, da boca de Deus, falando e edificando e levantando e construindo essas mentes na rocha, na confiança em Deus, porque as obras são más. Uma igreja espiritualmente forte, porque o choro é real, a crucificação é real, a zombaria real, o escárnio é real, a dor física é real, a dor emocional muito real, a dor mental muito real. Mas o teu espírito está sendo alimentado e consolado, porque é o que a palavra diz, que o Espírito da verdade guia eu e você em toda a verdade. E a verdade é: eu vou expulsar de Canaã os inimigos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus a qual nós temos crido. Igreja, bebam água viva. Igreja, alimente-se da palavra. Fortaleça-se na palavra. Aleluia, glória a Deus, porque o Filho de Deus na cruz conquistou a vitória. É a nossa fé nele que faz eu e você vencer esse mundo de aflições. Esse mundo de aflições. Guarde a sua fé em Jesus. Não saia da porta. Aleluia. Outra coisa que o Senhor me pede aqui para falar, eu vou ler a palavra de Deus sobre frustração. O homem estava num tanque há 38 anos. Todo ano ele tentava. Toda vez que se movia as águas o anjo, ele tentava, ele ia lá. Mas alguém passava na sua frente. Mas ele perseverou no mesmo lugar, esperando a cura. Eu não vejo nessa história, porque eu já vi muita pregação, Mas se assim o Senhor falou, como a fala dele, a expressão da fala dele, como uma vitimização. Eu vejo como alguém só conhece aquela maneira de ser curado. Ou seja, para ele ser curado, ele precisava de alguém que o colocasse no tanque. Porque ele se movendo sozinho, outra pessoa ia na frente dele. Então você pode estar achando que para sua situação mudar, você precisa casar, você precisa ter um marido, você precisa ter uma família, você precisa ter dinheiro, você precisa ter estudo. Preste atenção. A primeira coisa que você precisa para mudar a sua vida, perdão dos seus pecados e vida, a mão que Jesus te dá para sair dessa situação. E todas as outras coisas, Deus acrescentará, te diz o Senhor. Mas o movimento da vida, para você se movimentar novamente, debaixo da obediência, não pecando mais, é Jesus que te estende a mão para te tirar desse lugar. Você está esperando que pessoas te ajudem, que o banco te ajude. Porque é isso que ele fala. Ele diz que ele precisa de alguém para Jesus. Porque eu vejo que eu acredito que se ele soubesse que Jesus cura todos os doentes, tu acha que esse homem não tinha dado um jeito de sair daquele lugar?
Ele queria ser curado. Ele queria ser curado da área que ele foi paralisado por causa do pecado. Porque Jesus depois diz para ele: não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Jesus livra a mulher de ser morta por causa do adultério. Todos que estavam querendo jogar pedra na mulher estavam em pecado. E Jesus sabia. Ele seria injusto, não seria matar ela e não disciplinar os outros. Então ele exerce ali o perdão e diz para ela: não peque mais. Deus não tem acordo com o pecado. Ele ama você. Ele ama você. Mas você quer dizer Deus me ama e entrar no motel? Você quer dizer Deus me ama e roubar uma empresa? Você quer dizer Deus me ama e mentir? Você quer dizer Deus me ama? Porque é isso que acontece. O povo lá em Jeremias 7 estava indo dentro do templo, mas estavam indo cheios de pecado. Eles cumpriam toda a religião que aprenderam mentalmente, mas a sua vida diária era uma vida que não agradava a Deus. Era uma vida que era injusta contra a vida de inocentes. Era uma vida de idolatria, de sacrificar os próprios filhos a Baal. Então hoje você vê muitos filhos sendo sacrificados para que os pais busquem dinheiro, busquem mais status, busquem casas, busque carros, e os filhos estão sendo sacrificados. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. O mundo de várias religiões, que não adoram o único Deus, que não reconhece a soberania de Deus. O mundo que ridicularizou a virgindade, a pureza, aonde trair virou uma necessidade. O espírito do abandono. Não estou feliz, vou abandonar, vou deixar, vou desistir. Espírito de desistência e não perseverança. Mas Jesus perseverou na cruz. O homem no tanque de Betesda perseverou para ser curado. Os amigos levaram o paralítico para ser curado porque sabiam: Jesus cura todas as doenças. Jesus cura todas as doenças. Jesus expulsa todas as enfermidades. Não há nada que Jesus não possa fazer, igreja. Igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo. Uma nação que adora o Senhor. Uma nação onde Deus coloca líderes e dá a eles um novo coração e um novo espírito. E põe neles o seu espírito. Uma nação onde Deus levanta líderes, como levantou Ciro, que não o conhecia, mas existia uma palavra sobre a sua vida, que ele libertaria o seu povo. Que ele tiraria o povo do cativeiro. Que ele derrubaria a Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Você acha que Deus mudou? Que Deus não pode levantar um governante, um presidente, deputados, ou sei lá, eu não entendo nada de política, não entendo nada. O Senhor está me mandando falar que obedeça ao que Deus quer. Irmãos, o homem não é maior do que Deus. Mas a nossa visão tem nos confundido. Porque nós estamos esquecendo que o reino que nós estamos é muito maior. Que o reino que nós estamos é poderoso. Que maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Na verdade, aquele que está com eles se subordina à vontade de Deus. Então a igreja fecha a legalidade de lutar contra seres humanos e lutar contra o próprio diabo, contra os seus espíritos imundos, contra a manifestação dele na vida de pessoas, contra a vida de inocentes, para matar, para roubar, para destruir. Porque ele quer formar filhos. Você acha que é da vontade de Deus alguma criança nascer em um lar e ser violentada psicologicamente e fisicamente? Isso é plano de Satanás, que quer roubar a identidade dessa criança desde o nascimento, trazendo dor e sofrimento. Mas o reino de Cristo é aquele que se levanta e faz intervenção na vida daqueles que estão sofrendo.
na vida daquele que estão sobre sofrimento e dor causado por demônios. Sobre a vida daqueles que têm sido roubados de dentro da sua casa. Assim nos diz o Senhor. Aleluia. Então essa parte da história da mulher é para você ver que obediência a Deus independe do cenário. A palavra dele te garante. Você vai viver o melhor de Deus se você confiar na palavra de Deus. Agora, se uma mulher dessa vai falar com alguém que é incrédulo, que não conhece a palavra de Deus. O que falta na ciência é eles admitirem que a Bíblia é a melhor teoria que já existiu, que continua existindo e que continuará a existir. É o estudo aonde traz saúde para as pessoas. É o reino que traz um ambiente saudável para as pessoas. Então Deus pode sim levantar um líder que vai destruir, que vai se posicionar contra as obras do inferno, que não vai temer retaliação, que não vai temer os confrontos, porque vai saber que Deus está com ele. E contra as obras do inferno, é o diabo que vai perder. É o diabo que vai perder. Você olha assim para o Brasil, trazendo como exemplo, se nós fosse falar de exército, de poder para a guerra, nós somos o menos, assim, é porque eu não entendo, eu não escuto, eu não leio, então eu sou muito leiga, né, em falar. Então eu vou falar nas minhas palavras. Se nós comparássemos o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, meu Deus, é um exemplo, tá? Meu Deus. Mas se o líder desta nação se levantasse em adoração a Deus, em uma aliança com Deus, nós não temos armas, nós não temos aquela tecnologia, é um exemplo, tá? Nós não temos. Mas se Deus estiver conosco, nós vencemos a guerra. Você tá entendendo? Trouxe um exemplo para você entender. Porque é isso que Deus, ele mostrou na sua palavra. Israel não era poderoso. Israel não tinha habilidades. Israel não tinha capacidade. E permanecemos nesse lugar aonde Deus é que se manifesta. E por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do seu poder, é que somos poderosos. E não por nós sermos humanos. Nós lemos lá na ministração anterior, lá em Deuteronômio 9, preste atenção, o que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você agora. Deuteronômio 9, ouça, ó Israel, Israel é o povo de Deus, o povo que Deus formou. Deus criou Jacó, criou essa humanidade, mas Israel é ele que tem dado forma a esse filho e filha, eu e você. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Deus diz a realidade, porque Deus é um Deus de verdade. Ele não vai te iludir psicologicamente. Ó, você é forte, você é poderosa. Não, você é a menor. Eles são maiores. Mas Deus, presta atenção. Para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. Veja só. O povo é forte e alto. O povo é forte e alto. São Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje, não é amanhã, é hoje, é agora, diz o Senhor. Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você.
já está na terra, expulsando os inimigos, arrancando os inimigos. Aleluia, glória a Deus. Esteja hoje certo, esteja hoje certo, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor, adiante de você como fogo consumidor. Eu diria, né? Consumindo tudo que está na frente. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, na sua frente. E você os expulsará. E você os expulsará. Demônios se expulsa. Espíritos imundos têm que ser expulso. E os destruirá. Como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Porque o que está na terra é mal. Então, lá em Lucas, capítulo 5, olha, vamos ver esse testemunho aqui de pessoas que se levantam em nome de Jesus e oram umas pelas outras, intercedem uma pelas outras, suplicam umas pelas outras, porque sabemos do que está acontecendo. E assim, levamos aquele que disse: peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. Você pode estar parado e não buscando a cura. Você pode estar parado e suportando demônios. Você pode estar parado e o seu filho lá vivendo com poucos. Você pode estar parado e o seu marido lá vivendo no bocado com túmulos mortos, com os mortos. Vivendo com espíritos imorais. Vivendo com os demônios. Mas Jesus diz: peçam. Para pedir você tem que falar com ele. Busquem. Vá atrás. E batam. Batam. Porque a porta se abrirá, diz o Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Se eu e você praticar essa palavra. Se eu e você levar ao conhecimento de Deus esse problema, essa situação, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e vai guardar a tua mente de perturbações mentais, de espíritos malignos, diz o Senhor. É o Senhor que fala, é o Senhor que diz. E se você crê nessa palavra, você se movimenta em cima dela. Você faz como a mulher do fluxo de sangue. Você vai atrás. Você vai atrás. Você vai atrás. Não importa a multidão. Não importa o que a multidão acha de você. Se você é nojento, se você é nojenta. Se você é imundo, se você é imunda. Se você é um desprezo para a sociedade. O que importa é que Jesus tem o que você precisa, o poder que você precisa para sair dessa vida, para sair da paralisação, para voltar a conviver na sociedade, porque se afastou da sociedade por causa da imundice. Assim te diz o Senhor. É você que acredita, é você que crê, é você que quer sair. É você que fica lá esperando. Jesus vai fazer. E não ouve as vozes que vêm para ativar a tristeza em você e fazer você baixar a cabeça e parar de acreditar que Canaã é possível, porque Deus nunca disse que o que faria seria com a minha força e a tua força. É isso que o Espírito de Deus nos lembra agora. É isso que o Espírito de Cristo diz à igreja. Ele veio em carne. Ele passou por o que eu e você passa. Ele conhece as nossas dores. Um homem de dores. Um homem que levou castigo. Um homem que levou chicote. Um homem que levou coroa. Agora sim, esse homem não tinha pecado. Esse homem é o próprio Filho do Deus
reconciliados, podemos ter a vida eterna, podemos ter um ambiente saudável, podemos acreditar na libertação dos demônios dos nossos filhos, maridos e parentes. Podemos crer que eles vão sair do sepulcro, que eles vão sair do convívio dos mortos, que eles serão ressuscitados e que terão vida. Por causa do Filho do Altíssimo. O poder do sacrifício. O poder de colocar a sua família como prioridade. Quando você desiste da família, você se colocou como prioridade. Eu mereço ser feliz, então eu vou buscar dopamina. Então aqui está uma pessoa que pode te falar isso, que passou muitos anos sem dopamina, mas que foi alimentada pela palavra. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu tive que não ceder à carne, não ceder às carências, não ceder às necessidades, mas ser completa pela palavra. E assim eu pude conhecer a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença que preenche, a presença que anima, a presença que consola, a presença que manifesta poder. Quando eu olho para a minha vida e para os cenários que eu vivi, eu vejo Deus. E o mesmo Deus que se manifestou na minha vida não pode se manifestar na tua. E o mesmo Deus que se manifestou nas obras passadas não pode se manifestar nas obras presentes. E o mesmo Deus que destruiu o faraó. Isso não é uma historinha de livro de Cinderela. Isso é real. Isso aconteceu. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que fez pedra cair do céu. Um Deus que pela palavra que o profeta liberou, não choveu. Esse Deus não mudou. O Deus criador, o Deus que dá forma, o Deus que ama seres humanos, o Deus que odeia o pecado, odeia a desobediência e quer uma igreja unida, uma igreja que anda pela palavra. Não uma igreja que anda pela ciência, mas uma igreja que busca em Jesus. As direções em Jesus. Lázaro precisou que alguém tirasse a pedra. Lázaro precisou que alguém tirasse as faixas. Mas o que Jesus disse, deixem-o ir. Depois que tirou as faixas. Tirem as faixas e deixem-o ir. Independência, liberdade. Aleluia! Jesus vai te tirar do lugar da frustração. Nos diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é quem vai te tirar do lugar da frustração. Algo que você vem tentando há anos e que não aconteceu, mas que já aconteceu na vida de outras pessoas, mas você continua esperando sem murmuração, sem reclamação e sem desobediência. Porque esse lugar que o Senhor te colocou te para e faz com que você não peque mais. Tem situações que Deus traz que nos para mesmo. E o bom dessas situações é que eu e você não peca mais. Eu me lembro na minha adolescência, quando Deus permitiu que o meu templo fosse atingido. Físico, templo eu falo corpo. E hoje eu entendo nessa clareza mental, por eu não ter uma estrutura psicológica na palavra de Deus. Quando eu falo de estrutura psicológica, é que quando você não se conhece, quando você não tem uma estrutura na palavra, você pode ser modelada, influenciada por qualquer outro ensinamento. Então Jesus permitiu que o meu templo fosse atingido. E hoje eu vejo que isso que aconteceu me impediu de ter muitos relacionamentos. Porque eu não sei, né, se na época, pelo meu estado, pela família que eu vim, se eu teria caído em muitos relacionamentos. Mas Deus, Ele é fiel. E é por isso que eu vejo na minha história a proteção dEle, o amor dEle, mesmo quando ainda eu não o conhecia, mesmo quando ainda eu não o adorava como o único Deus, mesmo ainda quando eu não era entregue da maneira que Ele merecia. E tudo isso me fez acreditar que se em mim se manifestou a vontade de Deus,
e que de mim saiu a impureza, a sujeira, porque eu não posso crer que pode sair na vida dos meus familiares. Que Deus tem o poder para fazer essa obra, não eu sei que eu não tenho. Eu já tentei fazer com a minha boca, eu já tentei fazer com as minhas palavras e não adiantava. Mas foi Deus quem fez. Foi Deus que trouxe entendimento. Foi Deus que libertou da escravidão, das obras. Foi Deus que libertou dos demônios. É Deus que liberta do espírito mau. É Deus que libera do espírito imundo, sujo. Nos diz o Senhor. Então, se Deus fez na tua vida, será que onde você está hoje é obra sua? É capacidade sua? Será que conhecer a verdade hoje não te faz olhar para alguém e dizer: Senhor, alcance essa vida, que essa vida alcance a verdade? Você pode olhar para alguém que tem um estilo, que tem uma forma de prostituição, mas Deus não formou prostituto. Deus formou homem e mulher, e o único que pode tirar essa vida do túmulo é Jesus Cristo. Não está o teu conhecimento por acaso. Não está na sua família por um acaso. Esse espírito imundo é para que no nome de Jesus seja expulso, nos diz o Senhor. Então, Lucas 5, como estamos vendo, 17, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. O propósito, a intenção, colocar diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, eles não desistiram. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Eles encontraram uma forma de levar ao conhecimento de Jesus este paralítico. Então não dê lugar ao espírito da desistência, mas persevere, porque Jesus pode, Jesus faz. Jesus pode, Jesus faz. Não desista, diz o Senhor. Então ouça, vendo a fé que eles tinham, a forma como eles crê, confia em Jesus, em tudo que Jesus carrega, eles deram um jeito de levar até Jesus aquele paralítico, de tirar aquela pessoa daquela vida, daquela situação. Jesus olhou a fé, Jesus olhou a confiança, Jesus olhou aquilo que eles não estavam vendo. O que eles estavam vendo era um homem em cima de uma cama. O que eles estavam vendo era um homem sem mobilidade. O que eles estavam vendo era um homem parado. Isso é o físico. É o que o físico mostra. É o que o diagnóstico mostra. É o que a situação mostra. Mas eles esperavam o impossível. Eles esperavam a cura. Eles esperavam a volta ao movimento da vida. Aquela pessoa sair daquela situação. Eles esperavam em Jesus, que Jesus podia manifestar o poder e trazer esse homem à vida, ao movimento da vida, porque ele estava com vida ainda, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade, tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa.
Aleluia. Jesus devolvendo este homem para a sua família. Jesus devolvendo esse homem com saúde, com vitalidade, saúde física, mental, emocional, trazendo esse homem para o movimento da vida novamente. Jesus não só te perdoa, não só te tira desse estado, como Ele te direciona. Volte para a sua família, volte para a sua casa, volte para os seus, diz o Senhor. Aleluia. Esse é Jesus, Ele é incrível. Se nós lembrarmos do que Ele fez na cruz, muitos dos nossos sofrimentos seriam resolvidos. Então Jesus diz, imediatamente Ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Como esse homem foi para casa? Louvando a Deus, glorificando a Deus. Então, antes, quem você via deitado, via sem movimento, via paralisado, via nesse estado tão difícil, você verá, diz o Senhor, louvando a Deus, glorificando a Deus. Quando eu li essa passagem, eu vi essa fala, eu me alegrei, eu me emocionei. De que pessoas que nós estamos vendo parados, paralisados por causa do pecado, nós os veremos louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Foi os meus filhos. Então, hoje vimos coisas extraordinárias. O outro versículo, eu deixei as Bíblias abertas para ficar mais fácil para a gente poder, ganhar tempo. Esse homem, ele estava com espírito de violência, com espírito imundo. Veja a manifestação na casa, na vida dessa pessoa. Ele diz assim para Jesus, lá em Marcos 5, verso 18. E, entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele, pudesse estar com Jesus. Mas Jesus disse, todavia, Jesus não o permitiu. Mas disse-lhe, vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então esse homem era violento, esse homem vivia em sepulcros, e esse sepulcro, ou seja, vivia em lugar de morte, estava nesse meio, no meio de morte, pessoas sepultadas, mortas espiritualmente, diz o Senhor. Ele tinha vida, mas na casa dele tinha demônios, tinha um espírito imundo, espírito de violência. É o que a palavra de Deus diz lá no 5:8, pois ele lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus falando, sai deste homem, espírito imundo. E no nome de Jesus, sai da vida de quem você ama, da vida dos seus parentes, da vida dos seus familiares, da vida do seu filho, da vida do seu marido, no nome de Jesus. Esse espírito imundo vai o alcançar agora a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus conquistou na cruz. Aleluia! Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. E dessa casa agora, sai agora esse espírito imundo, sujo, que vem da parte do demônio. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. É o Espírito da vida. É o Espírito da paz, da pureza, da santidade. Aleluia! Pois ele lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Esse homem, lá no verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. Espírito de violência se manifestava ali, as obras. Veja, o verso 13, veja a quantidade. E imediatamente Jesus lhes
deu permissão, e os espíritos imundos saíram, e entrando nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000. Então, esse homem estava cheio de demônios, dominado por demônios, por espíritos maus, horríveis, imundos, como diz a palavra. E a palavra de Deus diz, e imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram. É agora, é imediatamente. Aleluia, glória a Deus. Creia nas palavras de Jesus Cristo. E este homem, ó o futuro daquele que vivia em sepulcros, e eles partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. O nome de Deus sendo glorificado. E para encerrar, o homem que estava lá, a cura de um paralítico também, um homem no tanque de Betesda, João 5, o verso 3. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Deus tem falado muito do seu poder, a gente está esquecendo do poder de Deus, não é? Você pode estranhar, você fala do diabo, porque é Deus que tem me mandado falar. Eu também pensei igual a você, meu Deus, eu estou mandando falar tanto. Mas é porque existem pessoas que nem no diabo crê. E a gente não fala e ele está se manifestando. E quando você fala, você denuncia as suas obras. Você traz clareza para a mente das pessoas as obras que são do diabo. E tira a mente delas da visão do ser humano, mas para os espíritos que a dominam, para o reino que está as influenciando, para os gênios que estão se aproveitando da vida delas, porque de repente nasceram num lar de violência, nasceram num lar onde foram estrupados, violentados psicologicamente, nunca tiveram amor, nunca tiveram carinho, nunca tiveram nada de bom. E se tornaram casas de Satanás. Não é justificando. Saiba que Deus está dando a todas as pessoas tempo para arrependimento. A pessoa sim pode ter nascido nesse lar e conhecer a Cristo e sair dessa vida, como também pode escolher continuar nessa vida. Esta pessoa está tendo oportunidades de sair dessa vida, de confessar seus pecados, abandoná-los e viver uma nova vida em Cristo. E é algo que é muito difícil a gente ver em pregações falando, mas é algo que o Espírito de Deus tem me mandado falar, porque muitas pessoas, aí Deus te arranca daquele lugar de escravidão, te arranca do roubo, te arranca do adultério, te arranca. E a gente acha que no período do deserto a gente não vai passar necessidade. Vai! Para Deus ver a intenção dos nossos corações e para que venhamos a aprender a não andar mais pela necessidade, mas andar pela palavra. Então, se antes você diz eu traí porque eu estava carente, fui abandonada, meu marido me deixou, alguma coisa assim, então quando você abandona esses maus caminhos, confessando o seu pecado, vai haver necessidades no caminho, para que você não manifeste mais esse tipo de obra, para que você não ceda mais à carne, mas que você espere no Senhor, confie no Senhor, espere Deus trazer a provisão, espere Deus trazer o maná, espere Deus trazer a cordonizes. Então, se hoje, antes você confessou e disse, não, eu roubei porque eu estava passando necessidade, saiba, Deus te arranca de lá, mas vai ser provado, para não agir mais dessa maneira. Eu estava fazendo uma prova, o Espírito Santo me deu agora essa experiência. E aí o professor deixou pegar o celular porque era para cálculo. E tinha uma questão que eu tava super em dúvida. E a questão era igual o que o professor tinha pedido pra gente estudar. Então era só eu mexer no celular e pegar a resposta, né? E eu sentia lá as trevas querendo me conduzir. Eu disse, não, oxe, eu chegar lá no céu e não entrar no céu porque eu filei. Mas veja, a carne ela vai te tentar a você ceder uma necessidade. É uma coisa básica, né? Muito chola esse exemplo, mas é uma verdade.
é uma verdade. Se um dia você fez algum curso ou alguma coisa e você conseguiu esse diploma, mas não foi fidedigno, né? Não foi... não fez a prova de forma lícita, mas ilícita, filando, vai acontecer de você passar por isso novamente. Vai acontecer se você roubou, de acontecer situações que você vai ver as coisas apertando e que o diabo vai sugerir: rouba, mente, trai, engana. Você tá entendendo? E aí você vai escolher frutificar da verdade, agir com o Espírito Santo de Deus e confiar na provisão de Deus. Poucas pessoas falam isso. A gente acredita que Deus vai nos arrancar de um lugar e que no outro dia, é um exemplo, a gente ganha na Mega Sena, todas as necessidades. Não, eu chorei muito, mas eu entendo hoje que se Deus me atendesse às minhas orações sentimentais, afetivas e emocionais, eu não iria entender que eu precisava mudar. Eu não iria entender aonde que eu estava errando. Mas foi justamente por vinha seca, por vinha necessidade, que Ele foi me aperfeiçoando. Que as orações foram orações com propósito. Eu não queria só que Ele libertasse o meu marido. Eu queria o reino de Cristo. Eu queria uma geração que adorasse o Senhor. Eu queria que a minha casa fosse um lugar de cura, de libertação, um lugar de oração, um lugar que glorificasse o nome de Deus. Então a minha oração começou a ter propósito. Não era só egoísmo. Não, muda meu marido para que ele possa me beijar, me amar, viver me lambendo. Não, para que ele viva para a tua glória, para que Satanás perca essa vida, para que ele possa ser, para que as pessoas olhem e digam: foi Deus, para que as pessoas vejam a tua santidade onde viram coisa ruim e glorifiquem ao teu nome. Então eu estava pedindo a Deus orações com propósito, não mais sentimentais, não mais emocionais e afetivas. Eu estava trazendo para Deus: tu não criou este homem. Tu criou o homem à tua imagem e à semelhança, essa imagem que Satanás quer dar. Mas o teu filho na cruz pagou um alto preço para que haja salvação, libertação. Então eu clamei pelo que Jesus fez, pelo sacrifício dele, porque ele se sacrificou para que as vidas fossem livres. Então, para que ele manifestasse o seu plano, a sua intenção, que as pessoas conheçam a verdade. Então eu dizia: mostra a ele a verdade, encontra ele no caminho. Enquanto encontraram Saulo, repreende esse espírito de morte que quer matar a minha fé em Jesus Cristo, que está sendo usado para perseguição. Então eu começava a orar a palavra, discernindo e não atacando o ser humano. E as obras humanas minhas era perdão, amor, misericórdia, paciência, esperando o trabalhar de Deus. Porque assim eu recebi. Porque assim eu continuo recebendo. Eu confio em Jesus para ser salva e não em mim. Eu converso com Ele sobre isso. Então eu trouxe para Deus a sua memória, se eu pudesse dizer, feito Moisés: teu filho pagou um alto preço, chicoteado, bateram nele, ele não tinha culpa. Eu trouxe para Deus no início, fizesse um lugar maravilhoso. E Satanás colocou ali a sua manipulação na mente de Eva. E está manipulando os meus, levando suas almas à destruição, sepultando as suas almas. Mas a tua palavra diz que Jesus veio para salvar a alma dos homens. Então eu clamo pela manifestação da tua obra e do teu poder. Essa é a minha vingança contra o diabo. Que ele perca essa alma, que saia das mãos dele, que ele pare de usar e que seja usado, e Senhor de Jesus Cristo, que seja usado por Jesus, que se subordine a Jesus, que Jesus seja o seu cabeça. Então não era mais uma oração sentimental, afetiva e emocional. Era uma oração com propósito, era uma oração de verdade, trazendo para a vida daquele ser humano quem ele é em Deus, quem Deus o criou para ser, mas que está havendo uma intervenção, um engano mental, psicológico do diabo. Mas que eu não sou forte na minha humanidade.
Não sou poderosa contra as trevas, mas Jesus é. Para isso ele foi à cruz. Porque nós não podemos, mas ele pode. Então a dor que ele sentiu, para que a vida agora fosse perdida, para que de verdade aconteça o que o diabo quer desde o início, que é matar pessoas, que é levar as pessoas para o inferno. Então eu dizia isso para Deus. Esse é o que ele quer, mas eu sei que esse não é o teu plano. Porque tu diz que tu deseja que o ímpio se arrependa e abandone os caminhos. Mas aí Saulo não quer te ouvir, Saulo quer te matar, Saulo quer matar a tua fé. Então você vai clamar para que Jesus pare Saulo, para que Jesus encontre Saulo, para que a luz resplandeça e as trevas caiam por terra. Na vida daqueles que você ama, o que o Senhor está trazendo para mim e para você é contra o reino que eu e você está lutando. Mas as obras que está diante da nossa visão têm feito com que nós queiramos lutar contra os humanos, mas não nos lutamos contra carne e sangue, mas contra toda influência, contra toda potestade, contra todo governante, com um nome que está acima e que pode ir no céu, na terra e debaixo, no sepulcro, na putrefação, e dizer: Lázaro, sai! Vem, Lázaro, para fora! Sai do túmulo! Sai do meio dos mortos! Vem, Lázaro! Vem, Lázaro! Vem, Lázaro! Deus vai chamar para fora o nome daquele pela qual você tem chorado, te diz o Senhor. Aleluia! Deus vai chamar o nome daquele pela qual tu tens chorado. Vem, Lázaro, sai do meio dos mortos, sai do meio dos mortos, sai do túmulo, sai do túmulo. Deus vai chamar pelo nome. O poder de Deus, o poder de Deus. Jesus é a vida. Então, Maria está chorando, Jesus está na cruz. João, ele lembra a palavra. Lembre a palavra. Lembre a palavra. Porque essa humanidade sofre. Com a obra que você está vendo, nós sofremos. Mexe com nossa emoção, mexe com os sentimentos e o lado afetivo. Aflige a nossa mente, oprime a nossa mente. Deixa eu e você muitas vezes irritado. Por quê? Porque a situação traz opressão. A situação traz opressão. Mas nós estamos no reino, que para Deus nada é impossível. Vamos orar? Eu vou orar por você, eu vou orar por mim, eu vou orar pela igreja, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações, vamos orar pelo mundo. Para quê? Porque Deus não mudou. E assim como Ele manifestou da sua soberania, do seu poder, dos seus sinais e das suas maravilhas, que Ele também possa descer para libertar os que estão cativos, para libertar os que estão oprimidos, para libertar os que estão vivendo debaixo de muitos trabalhos e opressões, para os que estão vivendo debaixo de violências, de espíritos violentos e imundos, de violência psicológica e física, para que Deus venha fazer uma intervenção, para que o nome de Jesus alcance todas as vidas que estão se manifestando por causa dos demônios, com violência, com dor e sofrimento na vida de pessoas. Então vamos orar, como assim nos pede o Senhor. Eu tentei beber água rápido, chega a doer. Você ficou até o final, olha que palavra maravilhosa, né? Deus vai chamar pelo nome. Eu creio em Deus, irmão. Olhe para a sua vida por um momento. Coloque Deus como o mais importante. Aqui, ó. Irmãos, é Deus falando. É Deus dizendo. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governadores da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés,
Ele foi pedir a Jesus a cura da filha. Ele foi buscar em Jesus a cura da filha. Ele foi bater na porta. E no meio do caminho, algo pior aconteceu. Mas ele estava com a pessoa certa. E Jesus olhou para ele e disse: crê somente. Ou seja, não ouve essa voz que diz: não perturbe, com as minhas palavras, né? Não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Que notícias ruins vêm? Notícias ruins vêm. O diabo quer que eu e você desista. Não persevere. Presta atenção. Desistência não vem. Deus não desistiu de nós. Me diga por que ele teria que dar o filho por nossa vida. Então a desistência não vem de Deus. A desistência é algo de que vem da incredulidade e não de quem tem fé. Em Deus, em Jesus, não é em Lilian. Não é no seu pastor, com muito respeito, que é um líder do Senhor, mas o seu pastor prega em nome de Jesus, o seu pastor fala em nome de Jesus, o seu pastor fala do sacerdote, Jesus Cristo, o mais top, o sumo. Aleluia! O seu pastor fala do Filho de Deus, que é o único que pode tirar o pecado do mundo, que é o único que pode salvar as pessoas que você ama, que é o único que pode perdoar os pecados. Mas ele nos deu uma ordem para que eu e você também perdoe os pecados, perdoe as ofensas das pessoas contra nós. Também perdoe as pessoas, tá? Nos lembra o Senhor. Você tá entendendo? Então a voz da desistência chegou. Jário, não incomoda não. Desiste. Essa é a palavra por trás da voz. Mas Jesus faz uma intervenção na hora. E o que Jesus está dizendo a você agora é: não desista. Não desista no meio do caminho, porque as coisas ainda não aconteceram. Não desista no meio do caminho, porque não é como você pediu a Jesus. Como pregou recentemente a minha irmã Camila Barros. Você pode ouvir lá o último vídeo dela, que ela postou falando do Espírito Santo de Deus. Tá decidido. Deus já decidiu fazer. Jesus já decidiu fazer. Também uma ministração que vai trazer muita clareza e muito entendimento para você, do pastor. Foi postado, hoje é quinta, eles postaram na quarta. Eu nem sei que data é hoje. Deixa eu ver aqui a data que eles postaram para você ir lá. Esse vídeo vai ser postado amanhã. Então hoje é 11, né? Eles postaram dia 10. Dia 10. Que o pastor Eduardo, né? Que é esposo da pastora Camila Barros, falou, né? Vença o seu gigante. É algo assim. Mas é poderosa em Deus. Ressuscita, fortalece o nosso espírito. Traz esperança em Jesus Cristo. Lembra a nós o poder de Deus e o que Deus pode fazer. Tira a nossa mente do problema e traz ela para a palavra. Traz ela para aquilo que Deus pode fazer. Também eu vi recentemente um vídeo, mas eu não sei quando que ela postou, mas da Gabriela Lopes falando junto com a Camila Barros. Eu não lembro qual foi a igreja, enfim, mas elas falam sobre, no caso a Gabriela Lopes, que eu quero trazer aqui, né? Mas tem até uma ministração. Ela fala sobre Baal, sobre Jezabel e sobre o próximo capítulo, que é Jezabel sendo destruída, que é o império das trevas sendo destruído. Então ela traz isso pra gente, porque muitas vezes olhamos para as trevas e achamos que é ela que vai permanecer, mas não vai contra o reino de Cristo, contra a vontade de Deus. Deus não quer o seu povo com idolatria. Deus não quer o seu povo imoral. Deus não quer o seu povo enrolados com a mentira. Por isso ele faz uma intervenção. Por isso eu e você devemos combater essas obras, orar para que Jesus destrua e tire o seu povo da idolatria, e tire o seu povo da imoralidade, e tire o seu povo do engano, e tire o seu povo do domínio dos falsos profetas. Meus irmãos, a pessoa tem que não temer a Deus para ser um falso profeta.
porque você está falando contra a vontade de Deus. Deus pagou um alto preço entregando seu filho para salvar, libertar as pessoas aí do poder do pecado, da vida eterna. Aí tem um falso profeta enrolando as pessoas e deixando com que as pessoas permaneçam nas suas más obras. Imagina Deus olhando isso. Então, a igreja que ora contra a mentira, contra o engano, contra a imoralidade, contra a idolatria, contra a desonestidade, isso está alinhado com o coração do nosso Pai. Ele quer sim que essas obras sejam destruídas e haja santidade em nosso meio, e haja pureza, e a virgindade volte a ser falada. Uma adoração ao único Deus, decretos aonde reconhece o poder, a soberania e quem Deus é. E nós resistimos, porque o diabo, ele vai fugir por causa do nome de Jesus Cristo. Então vamos orar, né? O minuto e 21. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, te agradecendo pelas tuas palavras, te agradecendo pelo discernimento que tu tens trazido para nossa mente, pelo entendimento. Não vem de nós, vem do teu Santo Espírito. Agradecemos pela presença dele em nós, por toda a paciência que ele tem trabalhado em nós, pela misericórdia e a bondade, por ele nos guiar em toda a verdade, por ele estar nos ajudando a fazer orações alinhado com o teu coração. Pai, nós te agradecemos e eu te peço agora, Espírito Santo, que se há uma oração que tu queira que eu faça por eles agora, que tu tragas à minha boca as palavras de Deus, que tu traga à minha boca o desejo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que Jesus passou e viveu na cruz, para que nós pudéssemos mesmo ser livres de toda a obra que o diabo tem construído, levantado e edificado aqui nesse mundo, aqui no Brasil, na casa deles, na vida daqueles a qual nós amamos. E por isso nós clamamos em teu nome, no nome do teu Filho Jesus Cristo, para que seja manifesto o teu plano, a tua vontade, o teu querer, e as obras do inferno sejam destruídas. Nós não podemos, mas tu podes. Tu és poderoso. Expulsa da vida daqueles que eles amam os espíritos imundos, os demônios, no nome de Jesus. E que eles possam retornar para sua casa, para o convívio familiar, para os pais, para filhos e filhos para os pais. Pai, em nome de Jesus, que toda a obra que traz imoralidade, desonestidade, infidelidade, que traz mentira, engano, que seja destruído no nome de Jesus, que sejam destruídos no nome de Jesus. Pai, dai a eles o novo coração e o novo espírito e os enche com teu espírito, meu Pai. Quebra os nossos corações, que nós estejamos nas tuas mãos e tu possa nos moldar de acordo com a tua vontade e fazer um vaso novo. Que tu possas, meu Pai, realizar a tua obra em nós, que é melhor do que imaginamos e do que pensamos, que é melhor do que a nossa vontade e o nosso querer. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Traz a tua vontade. Reúne-nos como igreja, que possamos andar em um só pensamento. Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos meditar mais nas tuas palavras e comer mais das tuas palavras, porque os tempos são difíceis. Clamamos pela tua intervenção e o teu poder, os teus sinais e as tuas maravilhas neste mundo, trazendo alívio, repreendendo espíritos de opressão, de violência, de adultério. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, para que no nome de Jesus espíritos de desonestidade, de idolatria, Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos em teu espírito, para que não sejamos covardes, mas possamos nos posicionar como igrejas e resistir contra as obras do diabo, porque ele vai fugir,
Por causa do teu nome, Jesus Cristo, nós cremos que toda a obra que Ele tem levantado e tem afrontado a igreja, e tem afrontado o Brasil, e tem afrontado as nações, e tem afrontado o mundo, no nome do teu Filho Jesus Cristo será destruída. No nome do teu Filho Jesus Cristo será destruído. No nome do seu Filho Jesus Cristo será destruído, porque Ele se manifestou para destruir essas obras. As obras que nos impedem de alcançar a santidade, de alcançar a pureza, de alcançar a honestidade, de alcançar a fidelidade. Pai, escreve em nossos corações, cumpra-se as tuas palavras, escreve em nossos corações e em nossas mentes as tuas leis, os teus mandamentos. Queremos ser uma igreja que faz a tua vontade e ouve a tua voz. Queremos ser um lugar onde vamos receber corações quebrantados, aonde vamos receber, meu Pai, pessoas que vão buscar Jesus, que vão buscar a cura em Jesus, que vão buscar libertação em Jesus, que vão buscar, Pai, vida em Jesus. Aleluia, que vão buscar em Jesus a ressurreição dos seus mortos. Pai, nós clamamos por uma igreja posicionada, nós clamamos por uma igreja onde há manifestações do teu poder, onde há manifestação da tua glória. Pai, nós clamamos para que tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que está no meio, que está escondido, que está oculto, mas nos impede de prosperar, nos impede de avançar, como a tua presença, assim como a Josué foi levantado, foi apontado, foi mostrado. Levanta e mostra aos líderes aquilo que está oculto e escondido, para que no nome de Jesus seja destruído, para que no nome de Jesus seja destruído e possamos prosperar no teu propósito, na tua vontade, em conquistar as terras, em avançar a terra, em expulsar os inimigos da terra. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Engraçado que quando eu fazia essa oração, o Espírito Santo trouxe 2 vezes, mas não falei na primeira e trouxe agora. Eu tive um sonho, vou contar uma parte dele. E num sonho, eu via vários carros muito grandes, muito bonitos, subindo assim, né, como fosse uma ladeira. E de repente, esses carros começavam a se destruir, começavam a se quebrar, a se destruir. E o pior no sonho é que os destroços dele vinham tudo pro meu lado. E eu ficava me esquivando assim, né? Eu não vou contar com quem tava e o sonho em si, eu vou contar essa parte que foi o que o Espírito Santo tava me trazendo. E aí, de repente, eu olhava pro céu e tinha um avião. E esse avião vinha caindo e eu avisava as pessoas que esse avião vinha caindo. E esse avião vinha totalmente pra minha direção. E eu pensava, né? Quando o avião cai, o que é que acontece? Ele explode, pega fogo, quem estiver perto vai ser atingido, né? E ele caía justamente, ele vinha na minha direção mesmo, eu tentava me esquivar, mas ele vinha na minha direção, mas caía por trás de mim, ele explodia, mas nenhuma dos estilhaços vinha pra mim, né? Batia assim em mim, me machucava. E do carro mesmo, vinha uma porta bem grande de um carro assim na minha direção, eu achava que ia bater em mim e me esquivava. Então, Deus está me autorizando a falar sobre esse sonho, né? Que eu não ia falar, mas ele falou no meio da mensagem e eu fiquei calada. E agora na oração ele trouxe novamente. Então, ele quer que eu compartilhe com vocês. Mas esse avião vinha, era incrível. Eu olhava e eu dizia a todo mundo que o avião ia cair, que tava vindo, caindo, tava no céu e tava caindo. E quando ele caía, ele, aqui atrás de mim, explodia, mas nada batia em mim. Não é? Mesmo eu avisando ali, as pessoas, graças a Deus, não nos atingiam. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.